Então, bom dia a todas e todos. A gente vai estar iniciando mais uma aula de Sociologia da Educação aqui, e hoje a gente vai continuar com a aula sobre o Antônio Gramsci, a relação entre o Gramsci e a educação. Até a aula passada, eu estava falando mais sobre a, a, a biografia do Gramsci, como é que ele entendia a teoria do Marx e do Engels sobre a relação entre infraestrutura e superestrutura, o que ele propunha de teoria nova. Eu vou voltar nisso aqui, porque é importante para a compreensão da formação dos intelectuais, do que ele chama de intelectuais, para a compreensão do papel da educação, do papel da escola na sociedade contemporânea. Então, o Gramsci, ele verificava que a sociedade estava dividido também em infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura com um destaque para as forças produtivas e as relações de produção, as forças produtivas com a constituição principal das classes médias urbanas, das classes sociais, né, que tinham como partícipes a burguesia, o proletariado, as classes médias urbanas, os proprietários rurais e os camponeses. Essas classes sociais, esses agrupamentos sociais que detinham que tinham determinada posição relacionada às relações de produção, e aí a gente tem o segundo componente da infraestrutura, que é dessa base material, que são as relações de produção, que estão mediadas pela propriedade privada e pela relação de assalariamento, que é a principal relação de trabalho evocada no capitalismo. Então, essas classes médias, essas burguesias, proletariado, os proprietários rurais e os camponeses, eles constituíam aquilo que dentro da teoria marxista a gente chama de forças produtivas. Essas forças produtivas, elas eram muito importantes para a produção material, para o desenvolvimento econômico. No entanto, a luta dessas forças produtivas, e elas se contrapunham, porque os interesses da burguesia e do proletariado são diferentes, entre a burguesia e as classes médias urbanas são diferentes, entre os proprietários rurais também, entre os camponeses também. Eventualmente, esses interesses entram em conjunção e eles podem deter esses mesmos interesses. A grande questão é que a luta ou o acordo entre esses interesses diversos, eles não se dão no universo das relações materiais de produção, no universo da infraestrutura. Eles se dão no universo daquilo que a gente entende como superestrutura. E aí entra aquilo que o Gramsci chama de sociedade política e sociedade civil. Por um lado, a gente tem a disputa entre esses interesses que vão se dar naquilo que ele chama de sociedade civil, que é um conjunto de organizações responsáveis pela elaboração e difusão de ideologias, onde se busca o poder, né, onde se busca aquilo que ele chama de hegemonia por meio daquilo que ele chama de consenso. Então, você vai ter nesses espaços, nessas instituições, como o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos e nos meios de comunicação, você vai ter essa disputa ideológica em busca da hegemonia. Então, a sociedade civil, ela tem a característica de ser o espaço onde as ideias vão ser disputadas. Essas ideias que vão dar legitimidade a uma determinada relação entre as forças produtivas e as relações de produção. Então, se você tem essa base econômica
que é necessário para a produção, para a vida material de uma sociedade, você tem necessidade de ideias que vão legitimar, que vão dar toda a condição de que as pessoas aceitem determinada configuração social. Então, é no espaço da sociedade civil onde se disputa isso. Uma vez disputado, e essa disputa nunca termina, porque se a sociedade está dividida em classes sociais, as classes possuem interesses diferentes, elas vão buscar construir consensos em busca de seus interesses. Se a gente tem na sociedade civil esse espaço de disputa, a gente tem no outro espectro, no espectro da sociedade política, um conjunto de organizações, de instituições que vão garantir que determinada ideia, determinado valor, ele seja imposto de um grupo, ou de um conjunto de grupos sobre os outros. E aí você tem o espaço da sociedade política que vai exercer seu poder por meio da coerção. Você vai ter as Forças Armadas, o governo necessariamente, propriamente dito, que vai garantir a execução desse poder, e também os tribunais ou o sistema judiciário, que vão estar naquilo que ele chama de sociedade política, que, aí eu volto a reafirmar, a ideia de sociedade civil e sociedade política pro Gramsci, ela é diferente do que no senso comum a gente chama de sociedade política e sociedade civil, tá? Então, vamos tentar ir por partes, né? A sociedade civil, para o Gramsci, que é o espaço onde, inclusive, se encontra o sistema escolar, é o conjunto de organizações responsável pela elaboração e difusão de ideologias que visa o consenso. Então, você vai ter ali participando o sistema escolar, parlamento, igrejas, partidos políticos, organizações profissionais, sindicatos, os meios de comunicação, as instituições científicas e artísticas. No espaço da sociedade civil, isso é um espaço, tá? Dentro daquilo que a gente chama de superestrutura. A gente vai ter a luta pela hegemonia. Então, a ideia das classes sociais é, dentro da sociedade civil, buscar ganhar aliados para dar a direção político-intelectual visando a construção desses consensos. Aqui a ideia também de consenso é uma ideia um pouco diferente do que a gente costuma falar em consenso. Consenso é quando a gente não tem divergência nenhuma. Não, consenso pro Gramsci, no âmbito da luta por hegemonia, é buscar um conjunto de ideias que, em determinado momento, vão dar essa direção à sociedade, que vão garantir uma certa coesão àquela sociedade. Esse consenso vai estar em disputa, não significa que não exista dissenso dentro do consenso. Existe dissenso dentro do consenso, mas ele vai estar sempre em disputa, só que ele vai ser, em determinado momento, um conjunto de ideias que vai dar uma certa coesão, garantir uma certa direção política e intelectual dentro da sociedade. Então, por exemplo, é basicamente consenso na nossa sociedade, por mais que se critique, de que as pessoas devem ter uma ascensão social por meio do mérito próprio, e não por meio de fatores hereditários, tá? Então, existe um consenso em torno disso. Então, não é à toa que, por exemplo, para você ascender a determinado cargo, né, no serviço público, você tem que fazer um concurso. Existe consenso em cima disso. Por mais que dentro desse consenso, né, de meritocracia, haja uma discussão sobre se existe de fato uma meritocracia, se a gente de fato não reproduz determinadas condições sociais, diferenças sociais e econômicas que já estão como base da sociedade. Mas existe um consenso. Qual seria a alternativa em relação a se elaborar, fazer um concurso público para ascender em determinado cargo? Você não tem uma alternativa que é consensuada em torno disso. Você pode ter gente que defende
outras formas. Como, por exemplo, a gente está pensando aqui, se a gente tem um consenso em torno do vestibular, de Enem, para entrar na universidade, você tem a construção de um outro tipo de consenso que começa a ganhar alguma força, mas ainda não é o consenso, ainda não é hegemônico, de que você pode fazer esse processo de entrada, de seleção, por meio de sorteio. Então, por exemplo, o próprio IFB, ele tem uma entrada para os cursos superiores por via do Enem, mas para os cursos técnicos por meio de sorteio. Isso significa que essa melhor maneira, ou a maneira mais democrática ou mais eficiente, esse modelo está em disputa. Mas o IFB é praticamente a única instituição do Brasil, das poucas instituições do Brasil, que faz um tipo de seleção por sorteio. Então, você vê que essas questões estão em disputa. Por outro lado, como se consegue fazer uma crítica à ideia de meritocracia com a base social, você tem a política de cotas, que já coloca em questão a ideia de meritocracia, apesar de ainda ser um modelo, está dentro de um modelo meritocrático, afinal, as políticas de cotas ainda têm prova, ainda tem todo esse exame de seleção que a gente conhece dentro da sociedade, mas que já leva em consideração determinados aspectos da sociedade, determinadas desigualdades. Então, se você tem as políticas de cotas que já ganha dentro da sociedade, não era hegemônico, mas já ganha uma certa hegemonia, já está dentro de um consenso, tanto está dentro do consenso que, apesar de termos um governo cujo secretário que trabalha com as questões raciais, não sei nem se é secretário, mas que agora, enfim, era ministério e diminuiu, mas a pessoa que cuida das relações raciais dentro do governo diz que no Brasil não existe racismo, ou questiona a existência de racismo, mas mesmo assim o governo não mexe nas políticas de cotas que se tem dentro da sociedade. Então, a gente pode pensar que isso vem, as políticas de cotas vêm se tornando um consenso. Então, o que eu estou colocando é que esse consenso, ele é tão consensual como a gente pensa? Não, ele está também em disputa, esse consenso, e esse consenso está em disputa pelas classes sociais. E ele está em disputa pelas classes sociais nos diversos espaços da superestrutura ou dos diversos espaços da sociedade civil, como o sistema escolar, o parlamento, nas igrejas, nos partidos políticos, nas organizações profissionais, nos sindicatos, nos meios de comunicação e nas diversas instituições científicas e artísticas. Então, vamos pensar até nessa ideia de meritocracia, cotas, etc. Essa é uma ideia importante dentro dessa discussão. Dentro do sistema escolar, essa ideia, por exemplo, de cotas raciais, ela entrou, né? Entrou primeiro dentro do sistema do ensino universitário, começa com a UERJ lá no início dos anos 2000 e a UNB, depois vai ganhando e se torna uma política de Estado. Vai se tornando uma política porque dentro do parlamento há uma disputa também por essa ideia, questionando a ideia de meritocracia, pura e simplesmente, e se torna lei. Essa disputa se dá dentro do parlamento. Pode ser, eu não sei agora, se dentro das igrejas há também uma discussão sobre isso, não é necessariamente central dentro das igrejas, mas essa disputa, eu estou lembrando aqui, inclusive, dentro da Igreja Católica tem um movimento forte se eu não me engano, é o Frei Davi, que também é do movimento negro. Então, tem uma disputa dentro da Igreja Católica, pelo menos, e acredito que também entre as denominações protestantes sobre isso. Tem uma discussão, não só das igrejas cristãs, mas também dentro das religiões de matriz africana, como nessa questão, e aí a questão racial como um todo, não só a questão de cotas que se dá dentro do serviço público para acesso
ao ensino superior. Dentro dos partidos políticos também há uma discussão, uma disputa, inclusive disputando recursos. Agora a gente teve uma decisão do TSE, inclusive, sobre a destinação de recursos para as candidatas e candidatos negros dentro dos partidos. Então, é um espaço de disputa também, dentro das organizações profissionais, como o OAB, como os conselhos regionais de medicina e etc., dentro dos sindicatos, dentro dos meios de comunicação. Me parece muito claro também essa disputa, né? Você percebe que os meios de comunicação, eu me lembro que quando iniciou-se a política de cotas, especialmente na UNB, e depois essas políticas de cotas se tornaram lei, quando estava bem em disputa mesmo essa questão, os grandes meios de comunicação eram contrários às políticas de cotas. E hoje você já vê os meios de comunicação com uma postura diferente em relação a essas políticas de cotas e as questões raciais. Eles, se antes ignoravam essas questões, hoje eles já compõem esse consenso em disputa que a gente vivencia. E dentro das instituições científicas também a gente tem sempre o questionamento sobre como é que as questões raciais são elencadas, a pouca representatividade que nós temos dos negros em relação às carreiras de pesquisadoras e pesquisadores, mas que também isso está em disputa. Inclusive, dentro das pós-graduações, alguns programas já estão instituindo essas políticas de cotas. Os departamentos universitários, alguns já estão se tendo como referência a questão da representatividade para seu conjunto de professores e professoras, e dentro das instituições artísticas também nós temos alguma preocupação nesse sentido. Bom, enfim, naquilo que a gente chama de cultura popular, a presença dos negros e negras é algo que no Brasil já tem algum tempo, mas também a discussão das questões propriamente raciais nem sempre eram levantadas. Então, eu acho que essa questão racial é isso, ela faz parte dessa disputa. Agora, nós temos várias outras questões de classe, questões de disputa sobre direitos trabalhistas, que vão se dar também dentro desses espaços, desses ambientes. Então, a sociedade civil é esse espaço de disputa pelo consenso, tá? Uma vez que esse espaço é disputado, ele ganha efetividade quando a gente quando a gente vai para a sociedade política, que vai fazer com que esses mecanismos, essas ideias, esses valores, eles sejam, de fato, implementados dentro da sociedade. Então, o que vai constituir a sociedade política? Um conjunto de mecanismos em que a classe dominante, que detém o monopólio legal da coerção, vai exercer esse controle, esse controle da sociedade. Então, o Estado, em sentido estrito, ele vai fazer com que esse grande consenso ele se efetive, ele seja implementado dentro da sociedade. E o que constitui a sociedade política? As Forças Armadas, o sistema judiciário, o governo e as polícias. E ali a luta é por dominação. Tá? E aí o que o Gramsci vai falar é que por meio da sociedade política exerce sempre uma ditadura, ou seja, uma dominação mediante coerção. E aqui a gente não está falando de ditadura no sentido do senso comum de ditadura, mas é um poder exercido mesmo quando a gente não concorda com ela, porque a gente é obrigado a cumprir, tá? E se não cumprir, vai sofrer as consequências. Cara, se a gente for pensar, essa ideia de sociedade política e sociedade civil dá para gente pensar exatamente, em alguma medida, a situação política do Brasil recente até, né?
Se a gente tem, por exemplo, a gente teve no governo, né, que faz parte da sociedade política, um governo que, em tese, representava os interesses da classe trabalhadora, ou que, de maneira muito ambígua, ambivalente, representava esses interesses, até porque, em determinado momento, né, só voltando aqui na ideia das classes sociais, né, você tem o Partido dos Trabalhadores, o PT, representando o campesinato, o proletariado, e, em certa medida, as classes médias urbanas, ascende ao poder, mas que se alia desde a reeleição do Lula, lá em 2002, né, e toma posse em 2003, numa aliança aí em que o Zé Alencar era o vice-presidente dele, uma aliança entre a burguesia e esse proletariado, né, naquele momento, sob a liderança desse proletariado. E aí, essa burguesia entra em massa dentro do governo, inclusive junto aos proprietários rurais, entendido isso aí como classes sociais diferentes, e sob essa liderança aí do proletariado, mas que abre mão também de uma série de, uh, de interesses para poder fazer essa composição. Então, dentro dessa organização da disputa pelo poder eleitoral, você tem uma disputa que se dá no meio dos partidos políticos no parlamento, e você tem um acesso ao governo. Só que dentro do governo você tem instituições diferentes, tá? E essas instituições diferentes, hoje é muito claro que aquela composição que foi feita anteriormente era muito frágil, em que Forças Armadas, polícias e tribunais, eles compunham aquele momento, mas no momento em que o consenso ele vai em outra direção, né? Você tem uma outra hegemonia se formando, essa sociedade política se vira contra a própria classe que estava no governo, ou o próprio partido, né, que estava no governo por meio da representação de um partido, né, que é o Partido dos Trabalhadores. Então você vê que essas forças armadas, as polícias, os tribunais, eles conseguiram, de certa maneira, sacar, né, e a gente não pode pensar Lava Jato de uma outra maneira, como um membro da sociedade política que conseguiu esvaziar aquele consenso que existia em torno de um grupo político, de um partido político que representava determinados interesses de classe. Então, você percebe que dá para a gente, a partir desse modelo, pensar como é que se dá essa relação entre as classes sociais, que estão no interior da infraestrutura, a sociedade, né? Então, vamos pensar que as classes sociais que estão em determinada infraestrutura, a sociedade civil, onde se dá a disputa, e a sociedade política, onde a gente pode visualizar o estado de coerção. Então, nesse modelo elaborado pelo Gramsci, a gente consegue entender um pouco quais são as complexidades da disputa política e econômica dentro da sociedade. Então, o que o Gramsci também vai colocar é que, se você tem, por um lado, a hegemonia, a disputa por hegemonia que se dá dentro da esfera da sociedade civil, a disputa política que se dá dentro dessa sociedade política, que é uma disputa pela dominação. Quando uma classe, um conjunto de classes consegue dominar o consenso e o estado de coerção, a gente tem aquilo que a gente chama de supremacia. Então, hegemonia mais dominação vai ser igual a supremacia. Isso, a gente tem, então, essas duas dimensões do consenso e da coerção como necessários para o estabelecimento do poder, tá? Bom, e onde é que a gente chega em relação à produção de intelectuais na nossa sociedade, quando a gente chega em educação, tá? Então, vamos pensar aqui no sistema escolar da nossa sociedade. Então,
o que acontece? O Gramsci ele vai tentar fazer uma reflexão sobre o aspecto da hegemonia, pela disputa pela hegemonia, pela busca desses consensos. Então, para o Gramsci, um conjunto de pessoas que não constituem uma classe social, mas que fazem parte das classes sociais, eles são fundamentais pela disputa pela hegemonia. Então, para o Gramsci, esse conjunto de pessoas são o que ele chama de intelectuais. E os intelectuais não são determinados por o que uma pessoa é em si, se ela é uma pessoa que estuda, pesquisadora, se é uma pessoa erudita, etc. Isso não importa para ela, mas sobre o papel que ela exerce dentro da sociedade. Então, os intelectuais são todos aqueles. Então, pensando o seguinte: intelectual não é uma faculdade de uma qualidade de uma pessoa, mas ela é o papel que aquela pessoa exerce. Então, quem é intelectual? São todos, para o Gramsci, são todos aqueles que contribuem para educar e organizar a sociedade. Ou seja, que criam ou consolidam as relações de hegemonia dentro da sociedade. Tá? Então, se você for pensar naquelas figuras que a gente que eu comecei as aulas, a gente vai, que eu comecei a aula passada, essas figuras aqui da Débora, da Djamila, né? Débora Diniz, da Djamila, do Jones Manuel, do Olavo de Carvalho, do Ciro Mangabeira Unger, do Reinaldo Azevedo. Essas figuras são pessoas que propagam ou criam interpretações, maneiras da sociedade se ver, tá? E eu estou chamando a atenção para essas pessoas que estão fazendo discussão política, mas a gente podia pensar em pessoas que não fazem discussão política, fazem discussão sobre maneira de gestão, melhor maneira de educar seus filhos, enfim, melhores métodos pedagógicos. Essas pessoas que criam maneiras da sociedade se educar, se perceber, agir politicamente ou gerir uma empresa, são consideradas intelectuais. Tá? Mas não só essas pessoas como qualquer engenheiro, engenheira, médico, médica, são pessoas que ajudam a disseminar determinados valores dentro da sociedade, ou determinadas ideias dentro da sociedade. E essas pessoas são consideradas por Gramsci como intelectuais. Tá? Então, intelectuais, eles podem ser o que o Gramsci vai chamar lá no texto dele de grandes intelectuais que criam novas concepções de mundo, ou uma massa de intelectuais que fazem a difusão dessas ideias, né, dessas concepções. Então, eu não sei se está muito claro, mas os intelectuais são aqueles que vão criar ou consolidar as relações de hegemonia dentro da sociedade. Tá? Então, se você entra numa empresa, essa empresa tem um gerente, esse gerente vai dizer como você vai trabalhar, vai tentar fomentar, fazer com que você vista a camisa da empresa. Esse gerente, ele é um intelectual, ele exerce um papel de intelectual dentro da sociedade. Assim como um engenheiro, enfim. Se você entra dentro de uma escola e você tem professoras e professores, orientador educacional que fazem, que difundem determinada ideia, que tentam construir determinadas relações sociais, essas pessoas são consideradas para o Gramsci intelectuais, porque eles exercem um papel dentro da sociedade, eles contribuem para educar a sociedade, eles contribuem para organizar a sociedade, tá? Porque eles disseminam um determinado conjunto de ideias e valores. E aí, para o Gramsci, nós temos basicamente dois tipos de intelectuais. Que os intelectuais, eles nascem no interior das classes sociais, eles nascem com uma classe social, essa classe social pode ser a classe operária, pode ser a burguesia, pode ser a classe média, tá? Eles nascem dentro dessa classe e eles podem agir de maneira a atender os interesses dessa classe. E a grande questão para o Gramsci, o que está em disputa aí, ele vai perceber, o que ele percebe? Ele fala o seguinte: a classe operária é classe menos educada. Por ser menos educada, ou seja, por
por não produzir muitas vezes seus intelectuais, porque não tem educação, porque não tem meios para isso, eles simplesmente reproduzem aquilo que os intelectuais das outras classes sociais estão dizendo para eles. Então, qual é o objetivo de uma classe social para o Gramsci? Já que as relações de poder são disputadas dentro do espaço da sociedade civil e da sociedade política, e dentro da sociedade civil é onde agem os intelectuais, os trabalhadores, cada classe social, e ele está pensando especificamente na classe do proletariado e do campesinato, eles devem gerar os seus próprios intelectuais, que ele chama de intelectuais orgânicos, que são diretamente criados pela classe e vão lhe dar consciência e tentar promover sua hegemonia. E para o Gramsci, os partidos políticos são os grandes produtores de intelectuais orgânicos na sociedade capitalista, para ele, naquele momento, na Itália, ou seja, vai criar pessoas que vão disseminar determinada visão de mundo, determinada consciência, e que vão fazer com que que as classes sociais produzam um conjunto de ideias que vão tentar disputar essa hegemonia dentro da sociedade. E além dos intelectuais orgânicos, você tem intelectuais de classes sociais que já deixaram de ser importantes, ou de agrupamentos sociais que já deixaram de ser importantes, e que vinculam que se vinculam a instituições que são de formações sociais anteriores. E ele vai citar o clero, que é muito importante na Itália, lembrando que a Itália é o centro da Igreja Católica, onde todas as famílias, basicamente, um padre vinculado ali, tinha alguém. E aí o que o Gramsci vai falar é assim, olha, quando esse padre, esses membros do clero, vinham de classes sociais mais baixas, do campesinato, do proletariado, eles tinham um determinado papel que não era exatamente, eles não eram pensadores do campesinato, eles eram pensadores da igreja, mas que tinham essa origem dentro do campesinato, etc. Quando eles vinham de famílias aristocráticas ou da burguesia, eles também iam representar os interesses da instituição Igreja Católica, mas muito vinculado aos interesses também da classe da qual eles faziam parte. Então, o que ele vai perceber entre esses intelectuais, que é a igreja super importante dentro da Itália naquele momento, é que eles não se vinculavam diretamente às classes sociais das quais eles vinham diretamente, mas eles se vinculavam a um grupo social, uma instituição social que é herdado de um tipo de formação social anterior, que é a sociedade feudal, onde a igreja tinha um papel fundamental e que dentro da sociedade capitalista ela perde sua importância, tá? Então, dentro da luta por hegemonia, qual é o papel, digamos assim, qual é a grande disputa que se dá? Ela se dá em torno da capacidade de uma classe de gerar seus intelectuais orgânicos e assimilar os intelectuais tradicionais das outras sociedades, tá? Então, basicamente, esse é a esfera de disputa que está em jogo. E aí, a gente entra também dentro do que o Gramsci chama de sistema escolar, porque o sistema escolar é o grande produtor de intelectuais de maneira geral. Por mais que o partido político vá formar um intelectual orgânico, ou seja, aquele que vai lutar em favor de uma determinada classe, o sistema escolar é o que produz a possibilidade de você ter intelectuais. E aí, o que ele percebe dentro da sociedade italiana, ali do início do século XX? Ele vai mostrar que a educação, apesar de isso dentro do sistema, para o sistema capitalista, é importante que as pessoas saibam ler, escrever e contar, tá? Para que os trabalhadores exerçam sua função de trabalhadores de maneira mais eficiente. E aí, você tem basicamente duas escolas. Aquilo que o que era conhecido como escola clássica, onde os alunos iam aprender
Os estudos clássicos iam aprender matemática, iam aprender ciências, iam aprender a língua italiana, né, que a gente está falando da Itália, onde iriam aprender a história, filosofia, enfim. Essa era a escola clássica. Ela era voltada, a escola clássica, para que os jovens, as crianças e jovens, ascendessem à universidade e tenham uma formação intelectual voltada para as elites. Por outro lado, você tem uma escola profissional, que é uma escola baseada nas manualidades. Então, uma parte das crianças, em determinado momento, elas iam para as escolas profissionais. E quem é que ia para a escola profissional? As crianças das classes mais baixas, do operariado e do campesinato. Enquanto as crianças das classes médias, da burguesia e da aristocracia rural ou dos proprietários rurais, eles iam para as escolas clássicas, porque por meio das escolas clássicas eles ascendiam à universidade e por meio das escolas profissionais não. E nas escolas profissionais, basicamente, são escolas onde você aprende manualidades e não aprende a filosofia, não aprende história, não aprende a matemática e ciências, você vai aprender a exercer determinada atividade que é manual, necessária, por outro lado, para as fábricas. Então, o que ele vai perceber? Que por meio do sistema escolar italiano daquele período, não era formada uma classe intelectual dos trabalhadores. Era formado intelectual dos intelectuais somente na escola clássica, que eram que atendiam as classes médias e os proprietários rurais e a burguesia. O que o Gramsci defendia é que fosse substituído a escola profissional pela escola técnica, que seria necessariamente, teria aspecto profissional e não manual, e mais do que isso, aquilo que ele defendia não era nem só a escola técnica voltada para a formação profissional, mas aquilo que ele chamava de escola unitária, que unisse tanto a formação intelectual, que era do ensino clássico, né, da escola clássica, mas também essa parte técnica que ensinaria a atividade profissional em si. Então, para o Gramsci, naquele momento, o sistema escolar não favorecia a formação de uma classe operária capaz de subverter a ordem burguesa. A classe trabalhadora se via incapaz de criar seus próprios intelectuais orgânicos, ou pelo menos na quantidade suficiente para lutar pela hegemonia. Então, a hegemonia basicamente era a hegemonia da burguesia, e que essa escola profissional, o programa, ele também não devia buscar também somente que o operário se torne um trabalhador manual qualificado, tá? Mas que o cidadão, o operário, possa se tornar governante ou gestor da própria atividade profissional e que ele viria a exercer. Então, a grande questão é assim, é que ele percebia que era um problema do ensino técnico ou do ensino profissional do período que ele via. As pessoas estavam sendo preparadas somente para obedecer e exercer a atividade manual direta que elas estariam colocadas, mas não para ocupar posições dentro do processo de produção que fizesse com que essas pessoas dominassem o processo em si de produção e não uma atividade específica. E ele vai fazer, inclusive, uma crítica em determinado momento ao Taylorismo, ao Fordismo, que também está aparecendo nos Estados Unidos, revolucionando a sociedade norte-americana, o processo produtivo, né, um modo de organização do trabalho, um modelo produtivo que intensifica essa separação entre aqueles que planejam a produção e aqueles que executam a produção. Para o Gramsci, o sistema escolar deveria, e aí ele não vai falar de sistema escolar neutro, tá? Porque não há neutralidade possível. Ou é um sistema escolar que mantém uma ordem
e uma ordem de dominação burguesa, né, que vai buscar um consenso que respeite né, que vai ao encontro dos interesses burgueses, ou uma escola que vai na direção de outra classe social. No caso, ele percebe como mais importante aqueles que se contrapõem diretamente à burguesia, que seria a classe operária. Então, a escola viria ou de um ou de outro, estaria respondendo ao interesse de um e de outro. Então, para atender o interesse dos trabalhadores, ele teria que mostrar para o operário não apenas como exerce determinada atividade, mas como planeja essa atividade. E aí, ao pensar em como planeja essa atividade, estaria formando trabalhadores que também seriam intelectuais, ou que poderiam exercer a função de intelectuais, tá? E a escola unitária, que ele chama de escola unitária, que era a concepção do Gramsci na época, ela uniria essa atividade intelectual e a atividade técnica, e não porque ainda existia, assim, às vezes a escola clássica ensinava alguma manualidade, marcenaria, alguma coisa desse tipo. Ele fala assim, não é ensinar marcenaria dentro da escola clássica, dentro da concepção de escola clássica, porque por mais que um cara aprenda uma atividade de marcenaria dentro da escola, ele não vai exercer essa função nunca. Ele não vai, não é uma formação técnica para ele exercer algum papel, alguma função dentro da sociedade, como os operários exercem. Aquilo ali é quase que algo como um hobby que essa escola está ensinando. Então, na verdade, o que ele quer dentro da escola é que ele faça um ensino voltado para produção intelectual, né, para a formação intelectual e a formação técnica, e a técnica que unisse a qualificação do trabalho manual e principalmente o planejamento e a maneira como é que o processo produtivo é feito, porque ele percebia que dentro do processo produtivo, a inovação técnica, a inovação tecnológica, ela ia na direção de ir diminuindo cada vez mais a importância do trabalho manual em si. Então, a operação do maquinário, do equipamento e o planejamento do processo produtivo era algo que era necessário para o avanço do capitalismo, inclusive, como modo de produção. Então, a escola unitária tentaria unir esses dois aspectos, intelectual e técnico. E aí ele percebia, a partir da concepção dele, e aí a gente tem que levar em consideração que ele está debatendo com a pedagogia da época, dos anos 20 do século XX. Ele defendia uma formação inicial voltada para a disciplina e uma formação final, a partir dos anos finais da formação, uma voltada para a criação. Então, porque para o Gramsci é importante que o trabalhador tenha disciplina e seja, ao mesmo tempo, criativo, tenha qualificações, capacidades técnicas para exercer essa função. Então, para o Gramsci, a partir dessa escola unitária, nós teríamos um conjunto de intelectuais, né, ou de massa de intelectuais que pudessem difundir um determinado consenso, uma determinada concepção, um determinado conjunto de ideias que fossem ao encontro dos interesses da classe trabalhadora, que fossem, na verdade, do interesse da classe trabalhadora, e daria maior peso aos trabalhadores nessa disputa por hegemonia, que estava, naquele momento, amplamente dominado pela burguesia e pelos proprietários rurais dentro da Itália, não só na Itália, mas em toda a Europa e também nos Estados Unidos, em outros países do mundo. Tá? Aí, no caso da gente pensar o Brasil dos anos 20, a gente tem uma burguesia em ascensão, mas uma força muito grande dos proprietários rurais. Então, basicamente, esse é o pensamento do Gramsci. Eu estava olhando aqui para as apresentações e não vi se está tendo comentários, se estão tendo comentários aqui na nossa sala, tá? Não teve. Então, agora eu abro para vocês aí, alguma dúvida, comentários, enfim,
a partir do que vocês ouviram e leram aí dos textos. Não sei se eu me fiz claro. Alguém? Bom, vamos pensando em alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida. Então, eu não sei, para o Gramsci, a escola é esse espaço de produção de intelectuais, tá? É, e, e aí é sempre bom a gente contextualizar que é uma escola italiana dos anos 20, dos anos 30, né? Que o Gramsci vai focar. Ele está pensando, e essa é uma questão importante, que apesar das relações, as relações de classe, as relações de produção se darem na esfera da infraestrutura, a disputa entre essas classes se dá na esfera da superestrutura, que é, enfim, que é formada pela sociedade civil e pela sociedade política. E, principalmente, o espaço de disputa principal é na esfera da sociedade política, é onde, dentro das sociedades ocidentais, especialmente, os trabalhadores têm chance de ganhar essa disputa. Porque o Gramsci também vai fazer uma, uma defesa de que, dentro das sociedades ocidentais, onde você tem meios de comunicação muito desenvolvidos, as escolas estão ganhando cada vez mais importância, porque há uma ideia de universalização da escola, e não é porque para tornar o trabalhador um intelectual, as escolas são voltadas para formar trabalhadores aptos a trabalhar na sociedade industrial, tá? Que se constitui, que precisa saber ler, escrever, conta básica e operar equipamentos. Basicamente, essa é a função da escola. E o que ele percebe é que dá para disputar esse espaço escolar, entre as diversas classes podem disputar esse espaço escolar para a formação de outros tipos de profissionais ou outros tipos de cidadãos, um cidadão amplo. Porque a ideia, por exemplo, a escola clássica, ela está preocupada na formação de cidadãos e cidadãs que aptos a participarem da sociedade política, da sociedade, da disputa de ideias e da disputa política dentro da sociedade. O que pode ser feito via a escola clássica, porque a escola clássica estava basicamente destinada à produção, a membros das classes sociais, ou classes médias ou burguesia. Tá? Então, qual é a questão? A Adriana pergunta aqui. A escola protegeria a classe da ideologia dominante? Não. Na verdade, a escola acaba disseminando a ideologia da classe dominante. Para o Gramsci é isso. Tá? O que a escola poderia ser? Tá? E essa é a questão do Gramsci. O que ele defende que ela deveria ser? Ela deveria ser um espaço, ou poderia ser um espaço em que a classe trabalhadora também conseguisse produzir seus intelectuais. Tá? E que, ao produzir seus intelectuais, esses trabalhadores pudessem fazer uma disputa por hegemonia e mudar, inclusive, o próprio papel da escola. Não mais produzindo a ideologia da classe dominante. A escola não protege da ideologia da classe dominante. Agora, estamos falando da escola dos anos 20, tá? De 100 anos atrás. A gente está falando da escola de 100 anos atrás, não a escola necessariamente hoje. Aí a Silvia pergunta, no caso, a escola seria de formação humanista? Bom, a escola clássica era de formação humanista, tá? Porque para o Gramsci a formação humanista pode ser uma formação burguesa,
liberal burguesa, formação humanista, da ideia dos direitos naturais, dos seres humanos, ideia de liberdade, etc. Isso é formação humanista. A grande questão para o Gramsci não é a formação humanista ou não humanista, porque a ideia de humanismo também pode ser de interesse de uma classe específica, tá? Agora, se for para o Gramsci, o que ele defende é que seja um humanismo que beneficie a classe operária, e não aquele humanismo que estava ali na escola clássica. Porque, por exemplo, a escola profissional, que era reservada aos trabalhadores, não tinha formação humanista nesse sentido, mas a escola clássica tinha, mas ela não atendia os interesses da classe trabalhadora, tá? Então, aí a Silva diz, de todos serem iguais, todos são iguais. Isso, assim, lembrando que dentro da ideia de humanismo, do liberalismo, né, e o Gramsci e o marxismo se contrapõem ao liberalismo, a ideia de igualdade está lá presente, mas é uma igualdade de direitos que pressupõe que todos os cidadãos, por exemplo, tenham acesso à propriedade privada, que é outro direito fundamental nesse sentido. Então, todos são iguais perante a lei, só que uns são mais iguais do que os outros. Essa é a verdade. Então, para a classe trabalhadora, reprodução de que todos são iguais, ela não atende os interesses dos trabalhadores. Porque se os trabalhadores não têm acesso, por exemplo, à propriedade privada, né, a propriedade que está, dos meios de produção, que está na mão dos capitalistas, os trabalhadores não têm nada. Então, você pensar assim, todos são iguais. A ideia de direito trabalhista mesmo. Tem gente que defende que não deve haver direito trabalhista, porque todos são iguais. E o direito trabalhista trata os trabalhadores de maneira desigual em relação ao patrão. Desigual em proteção ao trabalhador. Né? Essa é a questão. Quem se contrapõe ao direito trabalhista, existente direito trabalhista, fala assim, olha, todos são iguais, então você não precisa. A gente pode ter o direito civil tradicional daria conta, né, que regulamenta os contratos. Então, um contrato entre um trabalhador e um patrão é igual um contrato entre uma pessoa que está comprando e outra que está vendendo um produto, sabe? Ou um serviço. São de pessoas iguais. A grande questão é que o direito trabalhista pressupõe, parte do princípio que o trabalhador ali, naquela relação, ele está em uma relação de maior vulnerabilidade com o patrão e por isso vai proteger o trabalhador. Então, por isso existe o direito trabalhista, levando em consideração que temos atores aí desiguais. E aí, o que vai servir o direito trabalhista? Vai tentar contrabalancear isso de uma certa maneira. Então, a ideia de todos são iguais não necessariamente atende aos interesses das classes subalternas dos trabalhadores, entendeu? Então, essa a ideia de igualdade teria que ser, digamos assim, não é que o Gramsci não acredita que todos sejam iguais, mas dentro do argumento liberal, a ideia de igualdade não é suficiente para dar, digamos, as condições iguais, de fato, para todos os grupos sociais, para todas as classes sociais. Tá? Aí a Adriana coloca que a ideia dele seria a escola unitária. A escola unitária, nesse sentido, de que, para o Gramsci, se você tem uma divisão, naquele momento, de uma escola clássica voltada para a formação de elite e uma escola profissional voltada para a formação da classe trabalhadora, em que não ensina a classe trabalhadora a pensar, você precisa de uma escola unitária que tem o mesmo programa para todas as classes, em que, a partir dessa escola unitária, por mais que a escola unitária também possa vir a reproduzir as mesmas desigualdades sociais que já existem, pelo menos propiciaria com que a classe trabalhadora começasse a produzir mais intelectuais orgânicos que pudessem fazer essa disputa por hegemonia. Por quê? Uma escola unitária, por mais que seja, inclusive, de formação a partir de um pensamento burguês, humanista burguês, enfim, ela, dos estudos clássicos, pelo menos faria com que os trabalhadores e as trabalhadoras
acessassem a matemática, a ciência, esse conjunto de ideias que que permitem com que haja uma discussão, um debate dentro do ambiente público de debate dentro da sociedade civil, de modos de organização da sociedade, porque até então, única e exclusivamente é dominado, se faz presente as representações, os representantes das elites, tá? Então é por isso, a escola unitária seria, digamos assim, não seria o fim em si, mas seria o início da possibilidade de formação, que a classe trabalhadora pudesse levar seus filhos, por exemplo, às universidades, tá? Então, porque até então não teria condição nenhuma. E aí, ao não levar seus filhos às universidades, como é que você forma os intelectuais orgânicos da própria classe? E a Débora comenta que no livro do Tosi, ele fala que o Gramsci atualiza o pensamento de inspiração marxista. Exatamente. Por que faz o Gramsci? Ele olha o pensamento do Marx, olha a produção inspirada no Marx que se faz naquele período e vê que nenhum deles está dando conta dessa realidade da disputa pelo conjunto de ideias. O Gramsci não é só um pensador daquilo que a gente chama, tem alguns que defendem isso, até que o Gramsci é o pensador da superestrutura, dentro do esquema marxista, que divide a sociedade em infraestrutura e superestrutura, o Gramsci foca no pensamento sobre a superestrutura. De fato, ele tem uma quantidade razoável de escritos sobre a superestrutura, aquilo que se entende de superestrutura, que é a sociedade civil e a sociedade política. Mas ele também tem discussão sobre a infraestrutura, as relações de produção. Ele vai discutir o Fordismo, por exemplo, tá? Mas quando ele vai pensar superestrutura, ele vai além daquilo que o Marx vai falar. Tem gente que defende, inclusive, que ao ir no que tange a superestrutura, ele vai além do Marx, que ele sai, inclusive, da esfera do marxismo. E que poderia ser utilizado, inclusive, o que ele vai fazer é uma teoria política, uma teoria de disputa política da sociedade, que pode ser utilizada pela classe operária, mas também pode ser utilizada pela classe burguesa. E o que eu estou falando isso que talvez seja interessante? Hoje, um debate atual que está se tendo sobre o pensamento do Gramsci é capitaneado pelo próprio Olavo de Carvalho, o ideólogo do bolsonarismo. O Olavo de Carvalho escreve sobre o Gramsci há muito tempo, desde que eu conheço o Olavo de Carvalho lá nos anos 2000, o Olavo de Carvalho está denunciando o marxismo cultural, que ele chama, né, capitaneado pelo Gramsci. O que é o marxismo cultural? É justamente as ideias marxistas sendo levadas nessa dimensão de colonização do pensamento do pensamento ocidental, né? Como é que o marxismo acaba entrando nas escolas, nas igrejas, nas concepções de mundo. E aí ele lê o Gramsci da maneira dele, enfim, de todo modo, mas ele vai ver que está se travando uma luta entre o conservadorismo, não entre só o conservadorismo, mas entre essas diferentes concepções de mundo nessas esferas, incluindo a escola. Então, o surgimento desse conservadorismo também, dessa disputa olavista, eu acho o pensamento do Olavo de Carvalho, isso aqui daqui a pouco vai ficar na internet, né, que eu vou postar, mas eu acho que ele é um pensamento quase gramscista rudimentar com o sinal invertido, tá? Basicamente isso. Então, o que o Olavo de Carvalho propõe? Vamos colonizar e vamos entrar em todos os espaços de produção intelectual, na mídia, e por isso que ele faz questão de ocupação de espaço de Secretaria de Cultura, do MEC e tal, porque ali a gente vai poder mudar o livro didático e botar um livro didático que responda ao nosso interesse. E a gente vai formar pessoas mais conservadoras, ou que enfim, não sejam
não tem o ideal dos marxistas culturais. Então, o que o Olavo ele faz? Ele fala assim, ó, os marxistas não ocuparam o Estado, não ocuparam, não mais do que o Estado, eles não ocuparam as fábricas, eles não dominam as fábricas, mas os marxistas passaram a dominar todos os meios de produção intelectual, os meios de difusão, produção e difusão intelectual. Então, a mídia, as escolas, tudo que pensa que na esfera do pensamento está dominado pelos marxistas, por essa galera gaysista, maconheira e assim que o valha, né? Que é feminista e tal, comunista, tá todo mundo. Isso foi dominado. Então a mídia, a novela, a escola e o Escambau A4, tudo dominado pelos marxistas, todo mundo comunista, todo mundo lá tá com a camiseta do MST debaixo da camisa. Eu nem tenho camiseta do MST aqui, mas enfim. E aí o que ele propõe é o seguinte: vamos inverter esse quadro. Então vamos ocupar os quadros do Estado, em que eu possa, por exemplo, fazer uma mudança do livro didático e poder falar que, sei lá, eu não sei se eu acho que o Olavo, inclusive, é meio monarquista, então vamos falar bem da monarquia brasileira, e aí vamos tentar retomar o monarquismo, vamos falar bem da sociedade cristã e falar mal do ateísmo, gaysismo e etceterismo que domina hoje as escolas. Então, a disputa para o Olavo também não está na esfera do processo produtivo, que ele acha que, inclusive, os capitalistas já foram para o lado marxista também. O Olavo é meio assim. E aí a disputa dele vai ter que estar dentro dessa esfera da sociedade civil. Então, por isso que eu acho que o olavismo é um gramscista de sinal ao contrário, um gramscismo rudimentar, evidentemente. Tá? Então, basicamente é isso. Que eu acho que isso está no debate contemporâneo. Bom, gente, eu acho que agora eu já me alonguei demais, na verdade, né? Se não tiver ninguém mais alguma dúvida, eu vou desligar a câmera e despedir de vocês, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Duas aulas do Gramsci que são super importantes.